Olha, Daniel, eu acredito piamente que realmente é possível. E a gente vai contextualizar sobre isso daqui a pouquinho, a partir de um convidado que a gente trouxe aqui para os nossos telespectadores do NT Sul, para um bate-papo muito especial. Para muita gente, Daniel, e a gente no dia a dia convive com várias pessoas, para quem 2 e 2 sempre dá 5, né? 2 e 2 nunca dá 4. É uma novela, é uma coisa. Tem pessoas, não me dou bem com números, não gosto de matemática, sai pra lá, né? E aí as pessoas vão levando a vida. E aí apelam pra calculadora, pro celular, enfim. Não se dão bem com os números. Será que isso é legal? Será que dá pra transpor essa dificuldade? Vamos falar mais a respeito. Para tanto, a gente trouxe um convidado especial. E para isso eu vou virar de câmera para que você de casa conheça o professor André Barbeiro. E eu vou ler aqui porque o currículo desse nosso convidado é extenso e tudo relacionado à matemática. Coisa linda! Professor André Barbeiro é professor, escritor, palestrante, consultor pedagógico, graduado em matemática e estatística, doutorado e doutorado também em matemática. Essa última graduação ele concluiu há poucos dias. Tem mais. Ele também lançou um livro, Por que seu filho não aprende matemática? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, só que eu começo em primeiro lugar cumprimentando. Bem-vindo, professor, ao NT Sul e muito obrigada por esse papo, por essa oportunidade de conversarmos. Eu que agradeço a oportunidade nesse momento que é tão propício de retorno às aulas. A maioria das escolas no Brasil, no início de fevereiro, voltam às atividades, e eu aqui tentando desmistificar um pouco a matemática como um bicho de 7 cabeças. Agradeço a oportunidade e o espaço. Olha só, eu começo perguntando inicialmente como foi que surgiu essa paixão por matemática, essa relação, essa intimidade toda com os números e também essa missão de vida que eu já percebi que tu tens, né, de passar adiante essa mensagem de que matemática pode ser amiga de todos. Com certeza, ela é mais amiga do que inimiga. Quem aqui está me ouvindo pode pensar, poxa, com esse currículo, o André sempre se deu bem com a matemática, sempre foi uma das matérias favoritas. Muito pelo contrário, quando eu tinha os meus 12 anos até os 15 anos, a oitava série, a quinta série, a minha pior matéria era a matemática. Eu era sempre aprovado pelo conselho de classe, a minha nota não passava de 2,5, e aí eu fui criando um bloqueio pessoal, acreditando que nunca seria capaz de aprender matemática verdadeiramente. E por isso que eu agradeço o convite num momento tão propício. Retorno às aulas. Primeiro dia de aula do ensino médio, um professor olhou para mim e disse assim: André, eu não desisto de você. E foi essa frase, foi esse olhar nos meus olhos, acreditar na minha capacidade e depois, ao longo de todo o ano, me acompanhando e me ajudando a vencer as barreiras que eu tinha, hoje estou aqui falando com vocês. Então, todos que me ouvem, sim, é possível, e se você ou seu filho que você acompanha tem dificuldades com matemática, saiba que pode não ser sempre assim. A pergunta que eu te faço é, a partir de que momento tu percebeu assim, depois daquela frase do professor que foi um divisor de águas, a partir de que momento tu percebeu realmente assim, não, eu vou conseguir, eu tenho capacidade, eu tenho potencial, foi imediato ou foi uma construção? Foi uma construção porque por 4 anos eu criei uma barreira psicológica, a minha autoestima e a minha confiança em relação ao aprendizado matemático sempre era uma relação de muita dificuldade. Eu achava que a matemática era superior à força de vontade que eu tinha. E foi esse professor que, aos pouquinhos, a cada semana, pegando nas minhas mãos, vivendo talvez como nunca ninguém mais soube viver tão bem, a palavra pedagogia. Pedagogia significa pegar pelas mãos e caminhar lado a lado. E a cada semana, a cada dificuldade, ele sentava do meu lado e dizia que eu era capaz e me dava meios para que eu pudesse me superar. É como ir na academia. Às vezes é difícil, para ver o resultado demora, mas com dedicação, com disciplina, os resultados aparecem. Foi o que aconteceu comigo. Tá linda essa história, que é uma história inspiradora, né, André? Uma outra pergunta que eu te faço é, e a partir de que momento tu tomou a matemática como diretriz profissional, como diretriz de vida? No final do ensino médio, graças a esse professor que me acompanhou por 3 anos, eu me apaixonei pela matemática e entrei na universidade buscando ser um pesquisador. Então eu fiz, como você leu, tudo que podia ter direito em relação à matemática, faculdade, doutorado, cheguei a lecionar por 6 meses no ensino superior, me sentia feliz, mas não plenamente feliz. Faltava alguma coisa. Eu sabia que estava contribuindo com a formação daqueles jovens, daqueles adultos que estavam na universidade, mas sentia no meu interior que faltava algo.
e encontrei o que faltava com o adolescente, encontrei o que faltava com uma criança na educação básica, e aí eu deixo a universidade, e hoje já há 6 anos totalmente dedicado aos mais jovens. Então, muitas pessoas me perguntam, André, você ama matemática? Eu digo que hoje eu gosto da matemática, eu amo para valer, são os meus alunos. Então, sair da universidade e vir para a educação básica, para mim é motivo de grande alegria, e todos os dias eu agradeço por ser professor e por ter tantos jovens diante de mim, né, esperando, sedentos por conhecimento. E tu já encontrou muitos Andrés, muitos pequenos Andrés no teu caminho? Todos os dias, todos os dias. E a frase que o meu professor me disse há 15 anos atrás, André, eu não desisto de você, todos os dias também eu digo para cada aluno que está diante de mim, Fernanda, eu não desisto de você, Paulo, eu não desisto de você. Porque, afinal de contas, se hoje eu estou aqui falando com vocês, se hoje eu sou professor, se hoje eu tenho esse currículo que foi lido no início da entrevista, foi porque eu tive um educador que não desistiu de mim. Então, a minha missão vai muito além da matemática. A minha missão é acompanhar o adolescente e mostrar para ele que, apesar das dificuldades, com dedicação, com empatia, com afetividade, é possível superar e é possível aumentar essa capacidade de fazer o cérebro criar neurônios, aprender com mais qualidade e depois, né, na profissão que for, ele vai utilizar isso da melhor maneira possível. E a partir de que momento surgiu o gatilho de escrever um livro, de colocar no papel vivências, experiências e até dicas para professores e para pais também? Exatamente. O livro ele é dedicado a pais e mestres, ele não é tanto voltado ao adolescente e à criança, são dicas que eu proponho para que as famílias possam tornar o ambiente de aprendizagem dentro de casa mais saudável, também dicas para os professores de matemática apresentarem a disciplina mais humanizada possível, e o livro surge de uma inquietação, né, dessa tradição que muitas vezes eu ouço das famílias brasileiras de que a matemática é um bicho de 7 cabeças, e também até de professores, colegas que apresentam a matemática como uma realidade distante. Então ela surge, a escrita do livro, como uma resposta a tudo isso, como também fruto de uma pesquisa do meu pós-doutorado, pautado na visão humanista da matemática, na visão existencialista da matemática, que está a serviço do desenvolvimento da pessoa, das sociedades, inclusive, né, buscando um mundo melhor, utilizando o conhecimento matemático para se resolver problemas de maneira pacífica, de maneira democrática e sempre buscando o melhor de cada aluno e buscando as potencialidades e os talentos de cada estudante. A gente está falando aqui de sala de aula, de professores, reinício de aula, e aí o cérebro da gente automaticamente remete a crianças e adolescentes. Mas é possível um adulto já formado, uma pessoa de mais idade, de repente se encantar com a matemática? Com certeza. Além de ser professor dos pequenos e das pequenas, eu leciono na EJA, Educação de Jovens e Adultos, talvez aqui quem tenha mais idade reconheça pelo nome Mobral, e ali também, a cada dia, eu apresento para o estudante, para a estudante, que ninguém nasce bom, ninguém nasce ruim para a matemática. Cada vez mais a psicologia e os estudos da neuropsicologia mostram que o cérebro ele tem uma capacidade plástica de crescer e de criar conexões ao longo da vida. Então, é como um músculo. A pessoa vai se esforçar, vai na academia um pouquinho a cada dia, mas os resultados vão aparecendo, isso não tem idade. Também com a matemática, também com o aprendizado. Ninguém nasce pronto. A gente se constrói, e se constrói a partir de disciplina, de dedicação, de estudos, e aí sim, cada vez mais, a autoconfiança e perceber que a matemática não é uma vilã, mas que a matemática está a nosso serviço, e perceber que com carinho as dificuldades vão desaparecendo, isso é grande motivo de alegria. Também para os adultos que, né, talvez na adolescência e na juventude não tiveram uma relação muito boa com a matemática. Então, sim, a mensagem é que, enquanto vivos estivermos, sempre poderemos aprender. Coisa boa. Bah, o papo está muito gostoso, mas nosso tempo está esgotando. Mensagem final para o nosso telespectador, para aquela pessoinha que está começando, retornando às aulas, para aquele adulto que está, de repente, nos assistindo com aquela dificuldade com os números, né? Para aquela pessoa que tem aquele bloqueio com a matemática. Enfim, para o nosso telespectador, qual é a mensagem final, professor? Eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança. A educação, ela transforma vidas. Fui transformado pela educação e fui transformado por um professor que não desistiu de mim.
Então, a mensagem que eu deixo aqui é: acreditem em vocês mesmos, acreditem nos potenciais que vocês têm. Ninguém nasce pronto, ninguém está pronto. Enquanto vivo estamos, temos sempre essa capacidade de nos reinventarmos. Basta querer, basta buscar ajuda, basta buscar profissionais, né, com os quais você pode contar. Basta também, hoje em dia, é muito fácil, né, as internets, os meios sociais possibilitam acesso de qualidade a conteúdos de qualidade. Então, é possível. Enquanto você estiver querendo, você consegue alcançar aquilo que você deseja. Bom, e aí eu falei em encerrar e tem aquela Dona Maria, nossa telespectadora querida, o nosso telespectador perguntando: Lene, e o livro? Onde é que a gente consegue o livro? Como é que a gente faz para adquirir o livro? Porque seu filho não aprende matemática. Onde é que está acessível? Olha, o livro está presente em praticamente todas as livrarias do Brasil, então na tua livraria próximo de casa, com certeza, basta chegar lá e pedir pelo título, porque seu filho não aprende matemática, mas também, né, pelos meios digitais. Quem gosta de comprar pela comodidade do próprio lar, da própria casa, basta entrar no Google e digitar o nome do livro, porque seu filho não aprende matemática, e vão aparecer dezenas de sites, né, dos quais é possível adquirir o livro. Então ele está em todos os lugares, basta querer. Muito obrigada, professora André, por esse bate-papo, por essa lição. Eu adorei conversar contigo. Obrigada, sucesso aí. Mais uma vez, obrigada por esse tempinho com a gente e com os nossos telespectadores também. Eu que agradeço a oportunidade e acreditem sempre, não desistam nunca. O ser humano é capaz de muitas maravilhas. Coisa boa. Daniel, não precisa dizer mais nada, né? Volto contigo.